Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no canal Saúde Média, sejam muito bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é Denifer Ferreira e hoje, ainda falando sobre saúde masculina, eu vou abordar o tema ginecomastia. Esse vídeo ele vai ser dividido em duas partes. Nessa primeira parte eu vou falar sobre os tipos de ginecomastia, né, que pode ser tanto fisiológico quanto patológico, sendo que os patológicos envolvem a presença de tumores e doenças não tumorais. Além disso, falo sobre os medicamentos e substâncias que podem causar ginecomastia. E por último, falo sobre a importância da diferenciação do câncer de mama e a ginecomastia. E para você não perder mais nenhum conteúdo do canal, se inscreva agora mesmo, ative o sininho de notificações, porque aqui toda semana temos vídeos novos no canal para você ficar sempre muito bem informado. Falando sobre as causas da ginecomastia, né, nós temos o primeiro, né? A gente não pode deixar de falar da ginecomastia fisiológica, né? Então, o que é a ginecomastia? A ginecomastia é o desenvolvimento mamário em homens. Então, a gente observa crescimento das mamas nos homens, né? E fisiologicamente pode ocorrer durante 3 fases da vida. A primeira fase ocorre logo após o nascimento, tanto em homens quanto em mulheres, né? Esse desenvolvimento ele pode ocorrer, né? Isso é parcialmente causado pelos altos níveis sanguíneos fetais de estradiol e progesterona, né, que são produzidos ali pela mãe e que estimulam o tecido mamário do recém-nascido. Outro mecanismo é o aumento da conversão de precursores de hormônios esteroides em esteroides sexuais e também o aumento da aromatização de andrógenos como resultado do aumento neonatal do hormônio luteinizante, né, o LH. Inclusive, a ginecomastia neonatal pode persistir por várias semanas após o nascimento, inclusive pode estar associada a uma secreção mamária leitosa, que é chamada popularmente como leite de bruxa. Tá? A puberdade ela marca o segundo período em que a ginecomastia ela pode ocorrer de forma fisiológica. Na verdade, até 60% dos meninos apresentam ginecomastia clinicamente detectável em torno dos 14 anos. Embora seja principalmente bilateral, é frequentemente assimétrica, né? E também pode ocorrer unilateralmente também. A ginecomastia puberal geralmente se resolve dentro de 3 anos após o início, né? A gente sabe que no início da puberdade, a glândula hipoficiária libera gonadotrofinas à noite e estimula a produção testicular de testosterona nas primeiras horas da manhã. Mas a concentração sérica de estradiol ela permanece elevada acima das concentrações pré-púberes ao longo do dia. Então, o mecanismo pelo qual ocorre a ginecomastia puberal pode ser devido à diminuição da produção de andrógenos ou ao aumento da aromatização dos andrógenos circulantes, né? Dessa forma, aumentando ali a proporção de estrogênio para andrógeno. E a terceira faixa etária, né, em que a ginecomastia é frequentemente observada é na idade avançada, né? Então a gente está falando de pacientes acima dos 60 anos. E a prevalência relatada dessa ginecomastia em idosos varia de 36 a 57%. E embora os mecanismos exatos pelos quais ocorre isso não tenha sido totalmente esclarecido, as evidências elas sugerem que isso pode ocorrer devido ao aumento da atividade periférica da aromatase secundária, ali ao aumento da gordura corporal total, né? Também das concentrações relativamente elevadas de LH e diminuição das concentrações séricas de testosterona associadas ao envelhecimento masculino. Além disso, não só a gordura corporal total aumenta com a idade, mas pode haver um aumento na atividade da aromatase no tecido adiposo já presente, né? Aumentando ainda mais os estrogênios circulantes. Também as concentrações séricas de SHBG, elas aumentam com a idade nos homens, né? Como o SHBG ela se liga ao estrogênio com menos afinidade do que a testosterona,
a proporção de estradiol biodisponível para a testosterona biodisponível, ela tende a aumentar nos homens mais velhos. E além de tudo isso, né, nós sabemos que os pacientes idosos podem tomar vários medicamentos que podem estar associados à ginecomastia. Então, alguns estudos indicam que 80% da ginecomastia em homens mais velhos estão associadas aos medicamentos. E aí falando sobre a ginecomastia patológica, né? A ginecomastia patológica ocorre devido ao aumento na proporção circulante ou local do tecido mamário entre estrogênio e andrógeno, né? E uma das causas de ginecomastia patológica é o aumento de estrogênio, né? O desenvolvimento da mama ela requer a presença de estrogênio, né? É diferente ali dos andrógenos que têm efeitos antiproliferativos no tecido mamário. Então existe um equilíbrio entre estrogênio e andrógeno no homem adulto para prevenir o crescimento do tecido mamário e por isso que um aumento no estrogênio ou uma diminuição no andrógeno pode levar o paciente a ter ginecomastia. Níveis aumentados de estrogênio aumentarão a proliferação glandular por vários mecanismos, que inclui a estimulação direta do tecido glandular e a supressão do LH, né? Consequentemente, diminuindo a secreção de testosterona pelos testículos e exagerando a já elevada proporção de estrogênio para andrógeno, né? Como o desenvolvimento do tecido mamário nos homens ocorre de maneira análoga aos das mulheres, os mesmos hormônios que afetam o tecido mamário feminino pode causar ginecomastia nos homens, tá? Só para vocês terem ideia, nos meninos pós-púberes e homens adultos, os testículos secretam entre 6 e 10 microgramas de estradiol por dia, né? Isso representa cerca de 15% ali do estrogênio em circulação. Já a produção testicular de estrona é de 2,5 microgramas por dia, né? Isso representa cerca de 5% do estrogênio em circulação. O restante do estrogênio nos homens é derivado ali da aromatização extraglandular de testosterona e androstenediona em estradiol e estrona. Consequentemente, qualquer causa de excesso de estrogênio, desde a superprodução até a aromatização periférica de andrógenos, pode iniciar ali a cascata para o desenvolvimento da mama. E uma das causas para o aumento da produção de estrogênio são os tumores, né? Os tumores testiculares eles podem levar ao aumento dos níveis de estrogênio no sangue por mecanismos como superprodução de estrogênio, superprodução de andrógenos com aromatização extragonadal em estrogênios e secreção de HCG que estimula ali as células normais de Leydig através do receptor de LH. Os tumores que causam a superprodução de estrogênio representam ali uma causa rara, mas importante ali do excesso de estrogênio. Nós temos como exemplo os tumores secretores de estrogênio, né? Os tumores de células de Leydig, os tumores de células de Sertoli, tumores de células da granulosa e tumores adrenais. E aí, em relação aos tumores das células de Leydig, né, a gente tem ali uma representatividade de cerca de 1 a 3% de todos os tumores testiculares, né? Geralmente ocorrem em homens entre 20 e 60 anos de idade, embora até 25% deles ocorram na pré-puberdade, tá? Em casos pré-púberes, a precocidade isossexual, o rápido crescimento somático e o aumento da idade óssea com níveis elevados de testosterona sérica e níveis urinários de 17 cetoesteroides são as características apresentadas. Já nos adultos, níveis elevados de estrogênios associados a uma massa testicular palpável e ginecomastia sugerem ali um tumor testicular. É importante ressaltar, gente, que a feminização, principalmente a ginecomastia, é comum em adultos, mas é rara em meninos com esses tumores. Tá? Também é importante ressaltar que alguns tumores de células de Leydig pode ser aparente apenas na ultrassonografia, devido ao seu tamanho pequeno
e alguns podem produzir testosterona e, consequentemente, não causar ali a ginecomastia. Tá? Embora os tumores de células de Leydig, em sua maioria, sejam benignos, né, eles também podem ser malignos e metastizar ali para os linfonodos pulmonares, linfonodos hepáticos e retroperitoneais. A gente tem os casos de tumores de células de Sertoli, né, que representam menos de 1% de todos os tumores testiculares. Então, são tumores bem raros e ocorrem em todas as idades. Mas um terço ocorre em pacientes com menos de 13 anos e geralmente em meninos com menos de 6 meses de idade. Tá? Embora não surjam em meninos, né, geralmente não produzem ali efeitos endócrinos em crianças. A maioria desses tumores também é benigno, né, mas até 10% são malignos. A ginecomastia ocorre em um terço dos casos dos tumores de células Sertoli. Isso ocorre devido ao aumento da produção de estrogênio. Tá? Quando a gente fala de tumores de células de Sertoli em meninos com síndrome de Peutz-Jeghers, que é uma doença autossômica dominante, né, caracterizada ali por máculas pigmentadas nos lábios, polipose gastrointestinal e tumores hormonalmente ativos em homens e mulheres. Esses tumores apresentam como característica hiperatividade da aromatase, né, levando ali a ginecomastia, crescimento rápido e idade óssea avançada. Além disso, os tumores feminizantes da célula de Sertoli, né, com atividade aumentada de aromatase, também pode ser observada, né, no complexo de carne, né, que é uma doença autossômica dominante, né, que era caracterizada por mixomas cardíacos, pigmentação cutânea, nódulos adrenais e hipercortisolismo. Tá? Inclusive, eu fiz um vídeo somente falando sobre o complexo de carne, né, onde você pode assistir clicando no card aqui ao lado ou no link da descrição. Os tumores de células da granulose, que ocorrem muito raramente nos testículos, também pode produzir excesso de estrogênio e ginecomastia em alguns casos. Já os tumores de células germinativas são o câncer mais comum em homens com idade entre 15 e 35 anos. Eles são divididos em subtipos, né, que é seminomatosos ou não seminomatosos. Inclui carcinoma embrionário, carcinoma do saco uterino, coriocarcinoma e teratoma. Esses tumores ocorrem ali um aumento da HCG, né, que estimula as células de Leydig através do receptor de LH. Além disso, a produção testicular de testosterona e estrogênio aumenta, né, sendo a produção de estrogênio bem maior do que a produção de testosterona e, consequentemente, isso vai causar ginecomastia. Tá? Embora os tumores de células germinativas geralmente surjam nos testículos, eles também podem ter origem extragonadal, principalmente ali no mediastino. Além das causas tumorais, nós temos causas não tumorais do excesso de estrogênio, né? Uma delas é o aumento da atividade da aromatase. Além dos tumores, né, a gente sabe que outras condições têm sido associadas à aromatização excessiva de testosterona e outros andrógenos em estrogênio, levando ali a paciente a ginecomastia, como por exemplo a obesidade, que está fortemente associada à ginecomastia. Também a gente tem casos da leptina, né? A leptina ela tem sido associada à ginecomastia, já que a leptina pode estimular ali diretamente o crescimento de células epiteliais na mama ou aumentar a sensibilidade de células epiteliais ao estrogênio. Outra causa não tumoral do excesso de estrogênio é o deslocamento de estrogênios da SHBG. Por quê? A SHBG ela se liga aos andrógenos com mais avidez do que o estrogênio. Né? Lembrando que a SHBG nada mais é do que a globulina ligadora de hormônios sexuais. Tá? Então, quando ela se liga ao andrógeno, a gente tem menos andrógenos livres. Tá? Então, qualquer condição ou medicamento que desloque os esteroides da SHBG desloca mais facilmente o estrogênio do que a testosterona.
consequentemente levando ali uma proporção de estrogênio livre comparado à testosterona livre. Além das causas de aumento de estrogênio, nós temos causas onde ocorre a diminuição da testosterona e ocorre a resistência aos andrógenos. Tá? Então, além do aumento da produção de estrogênio, a diminuição nos níveis de testosterona pode sim causar uma elevação ali na proporção de estrogênio em comparação com o andrógeno e, consequentemente, levar o paciente a ter ginecomastia. Um exemplo disso é o hipogonadismo primário, né, onde ocorre ali a redução da testosterona sérica e aumento dos níveis séricos de LH. Esse aumento do LH leva ali a um aumento da aromatização da testosterona em estradiol e, consequentemente, vai ocorrer um aumento na proporção de estrogênio em comparação com o andrógeno. Outro exemplo é a síndrome de Klinefelter, né, que ocorre ali entre um caso a cada 600, 700 homens e é causado por cromossomos X supranumerários. Né? Eu falei também sobre esse assunto em vídeos passados. Se você quiser conferir, né, eu vou deixar o card aqui ao lado e também o link na descrição. Nessa síndrome, nós podemos observar insuficiência testicular primária e ginecomastia devido ali à diminuição da produção de testosterona, aumento compensatório da secreção de LH, superestimulação das células de Leydig e excesso relativo de estrogênio. Tá? Além disso, qualquer doença testicular adquirida que resulte em hipogonadismo primário, como orquite viral, orquite bacteriana, ali pós-puberal grave, né? Trauma escrotal ou radiação pode causar ginecomastia pelos mesmos mecanismos que já nós falamos. Tá? Também as deficiências enzimáticas na via de síntese de testosterona a partir do colesterol causam níveis de testosterona reduzidos e, portanto, no aumento relativo de estrogênio, né? Como, por exemplo, a deficiência de 17-oxisteroide redutase, né? Que é a enzima que catalisa a conversão de androstenediona em testosterona e estrona em estradiol, né? Onde a deficiência dessa enzima vai causar elevação na estrona e na androstenediona, que é então posteriormente aromatizada em estradiol. Tá? Existem os casos também de hipogonadismo secundário, que causa níveis baixos de testosterona sérica e efeito estrogênico, né, devido ao aumento da conversão de precursores adrenais em estrogênio, como é o caso dos pacientes com síndrome de Kalman, né, que é uma forma de hipogonadismo secundário congênito que apresenta anosmia e que também desenvolve ginecomastia. Além dos casos de diminuição da testosterona, existem os casos de síndrome de resistência aos andrógenos, tá? Incluindo a feminização testicular completa e parcial, que são caracterizados por ginecomastia e graus variados de pseudohermafroditismo. Tá? Exemplo disso é a doença de Kennedy, né, que é uma doença neurodegenerativa e é causada por um número aumentado ali de repetições CAG, né? Que é a poliglutamina, né, ali no gene do receptor de andrógenos, que leva a uma diminuição na sensibilidade do receptor. Além de todas esses problemas, nós temos outras doenças que podem causar ginecomastia. Homens com doença renal em estágio terminal podem ter testosterona reduzida e gonadotrofinas elevadas. Essa aparente falha testicular primária pode então levar ao aumento do desenvolvimento da mama. Além disso, a tireotoxicose, né, ela também está associada à ginecomastia. Os pacientes geralmente apresentam níveis elevados de estrogênio. Além disso, o LH também está aumentado em muitos homens e a gente sabe que o LH também estimula a aromatização da testosterona. Tá? Além disso, a tiroxina estimula a produção de SHBG no fígado. E como eu falei, a SHBG se liga à testosterona com mais avidez do que o estradiol
e dessa forma teremos uma proporção maior de estradiol livre em relação à testosterona livre. Tá? A ginecomastia está associada a distúrbios da medula espinhal. Tá? A maioria dos pacientes com distúrbios da medula espinhal geralmente apresentam níveis baixos de testosterona e, de fato, pode desenvolver atrofia testicular com hipogonadismo e infertilidade. E também pacientes com HIV podem desenvolver ginecomastia, né? Existe uma elevada incidência de deficiência androgênica devido a causas multifatoriais, incluindo o hipogonadismo primário e secundário e certos medicamentos utilizados ali para tratar o HIV. Quando a gente fala sobre medicamentos e substâncias que podem causar ginecomastia, né, a gente sabe que cerca de 20% da ginecomastia é causada por medicamentos ou produtos químicos exógenos. Né? Alguns medicamentos podem aumentar o efeito do estrogênio por vários mecanismos, como, por exemplo, alguns possuem propriedades intrínsecas semelhantes ao estrogênio, outros aumentam a produção de estrogênio endógeno, ou alguns fornecem excesso de um precursor de estrogênio, como por exemplo a testosterona ou androstenediona, né, que pode ali ser aromatizado para o estrogênio. Por exemplo, o contato com cremes vaginais de estrogênio pode levar o paciente a níveis circulantes de estrogênio. Também o uso recreativo de maconha, heroína, anfetaminas podem causar ginecomastia. Ervas contendo fitoestrogênio ou ginseng com estrutura semelhante ao estrogênio também pode causar ginecomastia. Medicamentos e produtos químicos que causam diminuição nos níveis de testosterona, causando dano testicular direto, bloqueando a síntese de testosterona ou bloqueando a ação dos andrógenos, podem causar ginecomastia. Né? Medicamentos quimioterápicos, né, como agentes alquilantes, inibidores da tirosina quinase, pode causar danos na célula de Leydig e a célula germinativa, levando a um hipogonadismo primário. A flutamida, né, um antiandrogênio usado ali também no tratamento do câncer de próstata, ela bloqueia a ação dos andrógenos nos tecidos periféricos. Né? A gente tem o cetoconazol, que pode inibir as enzimas esteroidogênicas necessárias para a síntese de testosterona. A gente tem os inibidores da 5-alfa-redutase, como é o caso da finasterida, a dutasterida, que reduzem a conversão de testosterona em dihidrotestosterona, né, e pode causar ginecomastia. Esses medicamentos também podem provocar um aumento na síntese de testosterona e posteriormente de estrogênio através da aromatização. Né? A gente tem os casos da espironolactona. Né? A espironolactona ela causa ginecomastia em até 10% dos pacientes por vários mecanismos. Assim como o cetoconazol, a espironolactona ela pode bloquear a produção de andrógenos através da inibição de enzimas na via sintética da testosterona. Além disso, a espironolactona pode bloquear a ligação ao receptor de testosterona e de hidrotestosterona, né? E além de diminuir os níveis de testosterona e os efeitos biológicos, a espironolactona também desloca o estradiol da SHBG, isso leva a um aumento nos níveis de estrogênio livre. Né? Então, a gente tem como opção, né, a espleronona, que ela é mais específica para o receptor mineralocorticoide e menos associada a efeitos antiandrogênicos, como a ginecomastia. É por isso que a mudança da espironolactona para espleronona ela pode reverter a ginecomastia dolorosa induzida pela espironolactona em pacientes com cirrose. Né? O álcool também aumenta a proporção de estrogênio para andrógenos e por isso induz ginecomastia por múltiplos mecanismos. E quais são eles? Em primeiro lugar, o álcool está associado ao aumento da SHBG, e como vimos várias vezes hoje, isso diminui os níveis de testosterona livre. Em segundo lugar, o álcool aumenta a depuração hepática da testosterona e, em terceiro lugar, o álcool tem um efeito tóxico direto nos testículos. Falando sobre o câncer de mama masculino, né? O câncer de mama masculino ele é raro,
ele representa apenas 0,2% de todos os cânceres masculinos. Embora o câncer de mama masculino seja raro e a ginecomastia não seja considerada uma condição pré-maligna, os homens com ginecomastia, principalmente os idosos, eles se preocupam com o câncer de mama e procuram com frequência aconselhamento de um profissional. E é por isso que é muito importante diferenciar o câncer de mama masculino da ginecomastia. É importante ressaltar também que homens com síndrome de Klinefelter têm um risco de 20 a 50 vezes maior de câncer de mama. Tá? Então a gente precisa analisar também o histórico clínico desse paciente. Outros fatores de risco incluem condições hiperestrogênicas, como obesidade, álcool, exposição ao estrogênio exógeno, né, que a gente fala, distúrbios testiculares, a velhice, né, o trabalho em ambientes com altas temperaturas, emissões de gases de escape, radiação no tórax e danos no fígado também são fatores de risco ali para o câncer de mama masculino. É importante que o histórico familiar também seja explorado, gente, principalmente pacientes com histórico familiar de câncer de mama positivo para BRCA2, né, porque isso aumenta muito o risco de câncer de mama masculino em portadores dessa mutação. E com isso nós finalizamos esse vídeo. Na semana que vem nós vamos falar sobre a abordagem, né, o diagnóstico e tratamento dessas condições. Se você gostou, deixa o seu like. Lembrando vocês também que temos outros vídeos disponíveis no canal que estão organizados em playlist para que você possa acessar com mais facilidade os conteúdos. E se tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários que na medida do possível eu estarei respondendo. Então até semana que vem, um grande abraço a todos e até mais, tchau, tchau.